Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje em mais uma live do Justa Causa. Hoje vamos conversar com um grande mestre do direito, né? Que ele está entrando, está numa maratona de lives incrível, né? Aí que ele já está vindo aí. Tá chegando, tá chegando. Galera, aguarda só um pouquinho, que o nosso convidado, professor Rodolfo Pamplona vai estar aqui conosco já já. Ele, até uma brincadeira que nós estamos fazendo. Boa noite, já Entrou, à sua chegou. Estava falando aqui que você está virando o rei, né? O rei das lives. Bateu já Safadão, bateu Ivete Sangalo. Não tem mais ninguém que consiga vencer você de live. Tá? Está sendo um prazer enorme fazer essas lives, sabe? Eu tenho atuado, desde que entrei no isolamento presencial, eu acredito realmente nessa máxima de Gandhi, né? De quem não vive para servir, não serve para viver. E aí as pessoas começaram a entrar em contato, pedindo, olha só, vem cá, você pode fazer uma live? Eu digo, claro, não recurso ninguém, eu só tenho que agendar lá com o Martinha para eu poder manter ainda prestação jurisdicional em dia, todos os dias. Aí eu preciso só organizar mesmo, mas aí eu faço uma ou duas por dia e já bati, aí eu acho que estou batendo 270 lives, acho que essa aqui deve ser por volta da minha 270ª, 70ª, né? Eita, é muita live. Mas quero dar satisfação de bater esse papo contigo, que é um colega muito querido, um professor muito respeitado, coordenador de curso. Eu tive a oportunidade de palestrar, fazer algumas aulas inaugurais, né, em cursos sob a sua coordenação, né? Já rodamos aí algumas instituições e quero dizer da minha enorme satisfação, né? Quando você disse, olha, vamos fazer uma live, vamos. Só pensei em agendar com o Martinha, mas separei, terminei mais cedo minha live lá com o Rogério Sanches, meu colega também, sabe que eu disse, ó, eu tenho um compromisso aqui com o André Grunwald, então eu quero estar no horário certinho aqui com vocês. Então, eu estou para bater um papo. Então, Rodolfo, eu vou te apresentar, por ossos do ofício, Rodolfo Pamplona, grande juiz, poeta, cantor, faz um show maravilhoso na qual as pessoas aprendem direito. Que já me disseram uma que você fez lá acho que foi na Unijorge, que o pessoal aprendeu tudo que tinha de direito contratual lá. Só que eu vou ter que fazer uma brincadeira aqui agora. Não gostei de uma posição sua, de dizer que direito penal não é sub-ramo do direito. Pois é, meu amigo. Pois é. Realmente, direito civil e direito contratual são os dois grandes ramos do direito. É verdade. Então, a gente tem que privilegiar, tá? Essa área. Como diria o Garfield, né? É difícil ser modesto quando você é o melhor, né? Então, a gente ensina direito civil, direito do trabalho, a gente ensina os melhores ramos, mas a gente tem que dar sempre um espaço para os sub-ramos também. Tem que dar um jeitinho de deixar um cantinho lá para eles reservado, para eles não ficarem lá sentidos, né, no seu ego. Né? Então, Plana, nós tínhamos conversado, tá, a respeito das inovações do regime jurídico emergencial transitório. Tá? Até num outro momento, eu fiz até uma colocação que muitas vezes transitório no Brasil se torna permanente. Mas eu queria fazer um questionamento antes da gente entrar nesse tema. Eu recebi essa semana passada e aí eu comecei a fazer algumas reflexões, né?
reflexões que eu já vinha há muitos anos fazendo, né? Foi no Fórum da Liberdade, se eu não me engano, de 2019, um palestrante disse que no Brasil não precisa ter lei, porque já tem tanta lei para a gente fazer tanta coisa, né, que daqui a pouquinho vão criar uma lei para que possamos obedecer à lei já criada. Né? Mais ou menos nesse sentido que ele colocou. E aí eu estava me aprofundando essa semana, justamente por causa da sua live, na lei justamente na emergencial, né? Nessa questão que nós vamos tocar hoje. E aí o meu questionamento é justamente isso, que eu vi alguns pontos, né, plausíveis, acho que um ponto mais, acho que talvez um dos pontos mais polêmicos, talvez de grande dúvida, é aquela questão da prescrição da decadência, né, que ali é muito forte, principalmente quando se começa a contagem lá em fevereiro, se é em março, se é agora, efetivamente, com a publicação da lei. Eu sou muito da publicação da lei. Mas haveria, aí é o meu questionamento para você, tá? Usando o bom senso de julgador, de magistrado, tá? E os nossos outros juízes das áreas civis também federais, haveria necessidade de uma lei para estabelecer determinadas situações de prazos prescricionais, de assembleias de pessoa jurídica, condomínio, a própria prisão do inadimplente de alimentos. Nós não poderíamos utilizar, de certa forma, o bom senso em decorrência da situação completamente análoga que estamos vivendo? Não seria mais prático e teria uma fluência maior do que isso, do que a imposição de mais uma lei? Diga-se de passagem que, a princípio, ela deverá se extinguir agora em outubro, né, a sua eficácia. Será que valeu mesmo a pena? Nos ajudou ou nos atrapalhou? Olha, eu vou falar com absoluta liberdade sobre essa questão. Parece-me que era relevante, sim. É relevante ter uma lei. E eu vou lhe explicar. Eu vou lhe explicar isso não com o meu pensamento, mas com o pensamento de René Descartes. Descartes, no livro, né, Regras para a Direção do Espírito, né, no discurso do método, ele Sim. fala especificamente que poucos sentimentos são tão abundantes na humanidade quanto o bom senso. Todo mundo acha que tem bom senso. Você não conhece pessoas que afirmam publicamente: eu não tenho bom senso. Todo mundo acha que o seu senso é o bom senso. O problema é que, para regras de segurança jurídica, a gente não pode ficar fiado no bom senso, seja do julgador ou de qualquer outra pessoa, porque não necessariamente ele será coincidente. Então, ter um mínimo de regras de segurança jurídica é algo que é importante. Eu concordo com a premissa que você citou. Temos leis demais. Temos efetivamente leis demais. Às vezes, a produção legislativa ela é feita quase numa linha de verborragia, de necessidade de escrever seu nome na história para fazer isso. E, às vezes, com leis que assim sejam necessárias ou leis que não tem nada de errado, mas que talvez o processo legislativo poderia se direcionar para coisas mais relevantes, para usar uma expressão do nosso campo do direito civil. É interessante ver que no Brasil foi feita uma lei para mudar o nome de uma lei. Né? A Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro virou LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Há alguma coisa contra? Há alguma tecnia? Não. Inclusive, o nome é melhor. Mas uma lei, para mudar o nome da lei, é um negócio que a gente fica dizendo assim, deve ter coisa mais importante para fazer. Né? O nome de uma lei é algo que é próprio da doutrina. Não havia necessidade que a legislação fosse modificada e não há nenhuma relevância ou que possa dizer sobre isso. Mas, às vezes, os que levam o legislador a produzir um preceito normativo acaba sendo algo que seja inconfessável. Não é mesmo? Eu falei agora na live com o Rogério uma frase que se atribui a Bismarck, que eu acho muito interessante. Se nós soubéssemos
como são feitas as leis e as salsichas, nós nunca nos valíamos dela. E aí, às vezes, a gente fica realmente numa confusão. Mas eu vou lhe dizer, e aí nesse ponto no meu jogo de Poliana Menina, né, de jogo do contente, né, dizer que sim, esta lei, talvez não da forma como ela veio, porque Sim. houve uma descaracterização de algumas das questões relevantes, né, com os vetos do senhor presidente da República. Mas eu acompanhei o projeto de lei 1379, né, que já apresentado pelo senador Antônio Augusto Anastasia, né, que veio a se tornar a lei 14.010, que é o nosso objeto, o regime jurídico emergencial transitório. E vou, já aproveitando literalmente o que você falou, talvez um dos pontos mais importantes seja justamente a parte da prescrição e decadência. Por quê? Porque prescrição e decadência é matéria de reserva legal, né? É claro que nós poderíamos nos valer do princípio não agere, né? A ideia de que não se pode correr prescrição se há algum impedimento ao acesso à jurisdição, mas perceba que há situações que não são nem tecnicamente de limitação do acesso à jurisdição, mas talvez de uma maior dificuldade para reunir documentação, para ter o acesso ao advogado. Então, a gente poderia entrar numa lógica, por exemplo, de absoluta insensibilidade, dizer, não, o PJE está funcionando, pode ajuizar a sua ação, mas perceba que muitas vezes, seja para o autor, seja para o réu, né, a própria coleta da documentação para deduzir a postulação é algo que precisa talvez de um momento de normalidade que nós não vivemos. E aí ter um preceito legal que estabeleça de forma impessoal, não quero dizer que ela seja inflexível, de forma impessoal, talvez seja um caminho. Eu vou talvez por essa linha. Claro que daqui a pouco eu vou falar sobre cada um dos tópicos, eu vou te ouvir também. Para mim é sempre importante ter a dialética, ter o diálogo, para a gente seguir. Deixa eu só, antes de começar, também dizer o seguinte. Minha filha mandou uma mensagem para mim. Pai, você vai fazer uma live com o pai de um amigo meu. Aí eu acabei de... Ele me falou isso hoje. Assim, aí registrar aí um beijo para minha filha Marina, que ela participou lá da outra live, não sei se ela vai participar daqui, mas mandar um beijo para todos e todas. Felipe me falou isso, pai, você vai estar fazendo, quando ele estava reformulando o card, tá? Ele falou, pai, é Rodolfo Pamplona, pai de Marina? Pronto. Tá aí mais um vínculo, né? Que a gente tem, além da profissional, da amizade aí, criada lá dos tempos, já tive a honra de fazer uma audiência contigo quando eu era advogado do Bradesco. Exatamente. Né? Aí, tempos, não sei se tempos bons, se tempos não tão bons, mas que eram todos eles muito corridos. Né? Acho que toda experiência é importante. E aí, com quero registrar certeza. Um abraço aí para o Felipe, que eu ainda preciso conhecer, porque Marina quer dizer, Felipe é meu amigo e amigo de Matheus, que é o namorado dela, né, lá do São João. Eu digo, beleza, então fica registrado publicamente aqui o abraço. Vamos para lá. Pronto, lá, vamos lá. Então, pronto. E a prescrição e a decadência, que está lá no artigo 3º, tá? Então, para impedir o suspenso, todos conforme o caso, a partir da entrada em vigor dessa lei. E vai até 30 de outubro de 2020. Tá? Aplicabilidade prática desse artigo e de seus parágrafos. Porque nós aí temos uma implicação. Código Civil, nós temos uma implicação dentro do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Eu acredito que, subsidiariamente, aí eu quero a tua ajuda com relação ao direito trabalhista também. Tá? Então, ela é bastante ampla. Tá? Como é que você está vendo o trabalho dessa questão da prescrição da decadência na questão prática? Concordo plenamente com você. Essa questão da gente fazer essa suspensão, impedimento para propositores de novas ações, que você está falando de coleta de documentos, isso é muito importante.
Né? Eu voltei a advogar agora este ano, né? Antes só estava prestando consultorias por cima, em decorrência da minha função de direção em instituições de ensino, tá? E eu tive dois clientes meus, tá? Que efetivamente não conseguiram, porque a documentação que ele precisava era uma documentação física que estava em órgão público que estava fechado. Né? Agora que eles tiveram acesso a essa documentação aqui em Natal, para poder encaminhar para mim para que eu possa ajuizar a ação. Né? Mas ainda tem bastante tempo. Meu prazo ainda tá longo. Conversei com eles, ajustei. Como é que você está vendo essa questão na prática? Pegando um pouquinho aí a parte teórica, a questão na prática, como é que estava o funcionamento disso aí, dessa questão? Eu vou então falar um pouco da parte teórica e depois da parte prática. Porque Bem, nós temos. Eu imaginando. estou querendo puxar, desculpa, eu estou querendo puxar um pouquinho a parte teórica também, porque nós estamos com muitos alunos, né, de direito, que eu já vi que entraram, alguns meus aqui também, que entraram ano passado na faculdade, então eles estão tendo agora no seu inicial. Né? Aí é muito interessante eles terem essa parte teórica vindo de um grande mestre, que é você, civilista e contratual, né? Do que desse mero seguidor, né? De Instagram e de YouTuber. Tá? Tranquilo, meu querido. Então vamos explicar, principalmente para os estudantes, essa questão. A lei, né, a Lei 14.010, que estabeleceu esse regime jurídico emergencial transitório, tem diversos dispositivos. Nós vamos trabalhar aqui, nesse momento, o artigo 3º. O artigo 3º traz uma previsão de suspensão e impedimento da prescrição e da decadência a partir da publicação da lei. A lei é do dia 10 de junho, mas foi publicada no dia 12 de junho. Então, o marco, você não vai esquecer, é o Dia dos Namorados, 12 de junho é o marco para aplicação da lei. E especificamente na aplicação da suspensão ou impedimento da prescrição. Lembrando, então, que temos estudantes, né, aí falando um pouco como professor, né, o que é suspensão, o que é impedimento. Na verdade, não há diferença ontológica entre suspensão e impedimento, né? São hipóteses em que o prazo prescricional para de correr e, cessada a causa, volta a correr de onde parou. Mas não tem diferença? Não, a diferença básica é muito simples. Quando nós temos o impedimento, é porque o prazo nem começou a correr. E a suspensão, ele começou a correr e congelou. Eu costumo dizer para os meus alunos, olha só, dessa nova geração toda conectada, que para eles saberem o que é suspensão ou impedimento, basta eles olharem o botão do controle remoto e apertar o pause. O suspensão e impedimento é o pause. Começou lá o filme, lá na rede de streaming, você apertou lá o pause, no começo mesmo não colou nada. Por quê? Porque ele congelou. Apertou o pause de novo, ele volta a correr de onde foi. Se você apertou logo no começo, é impedimento. Se você começou o filme e depois apertou o botão, foi suspenso. Não vai confundir com a interrupção. A interrupção é o botão de stop, né? Ou seja, apertou 2 vezes, zerou tudo, começa o filme do começo. Então, não é hipótese aqui de interrupção, mas sim de suspensão ou impedimento, ou seja, paralisação e continuidade da contagem do prazo a partir da cessação da causa. E a causa, Sim. nesse ponto, é o estabelecimento de um regime jurídico emergencial transitório para as regras de direito. Eu preciso. Pamplona, tá, meu amigo, tá travando um pouco, não sei se é tá travando um pouco, não sei se é a minha internet ou se é a sua. Oi? Travou. Vamos ver aqui se eu tá travando aqui. Pamplona estava nos esclarecendo aí a Oh, não, diferença. pausou aqui, travou você. Voltou normal agora. Você
Você está no pacote de dados ou está na rede Wi-Fi? Não, eu estou na rede Wi-Fi. É porque, às vezes, colocando no pacote de dados, às vezes a conexão fica melhor. Você quer fazer isso? Ou eu continuo falando? Deixa eu fazer aqui, já tiro. Deixa eu ver, já tiro. O meu aqui está travando. Deixa eu ver só um pouquinho aqui. Pronto, voltei com o pacote de dados. Eu acho que Espero que agora minha vai vir. operadora não me detone, né? Espero que ela não te detone, mas vamos lá. É, Então, se detonar, eu vou até fazer um parênteses, se detonar, eu já brigo com a executiva da conta, porque a minha esposa é executiva da conta da operadora. Então, aí já vai ter uma briga em casa. acho que você vai ter aí, vai ter uma briga interna, né? Vamos ver, petit comitê. Mas se você está me ouvindo, você ouviu, acha que o pessoal ouviu a parte de diferença de... Até o do controle remoto, você deu a pausa do controle remoto, que seria Isso, a questão da suspensão. foi. E a parte da interrupção, chegou a ouvir no botão de stop? De stop, não. Então, Não. aí, eu Começou estava aqui no fazendo. início. Então, deve ter sido isso Pronto. que interrompeu. O que eu estava dizendo, o Você pessoal vai apertou o vir assim. stop e travou até a live. Acho que foi isso. Travou a live, quando eu falei no botão de stop. Bem, falando para o pessoal, dizendo assim, o que é que eu quis dizer antes de travarmos aqui a conexão? Que as hipóteses de suspensão e impedimento, como eu falei, era o botão de pause, porque cessada a causa, volta a contar o prazo de onde parou. Ou, se a hipótese de impedimento, onde nunca começou, do zero, ali. Sim. Não se confunde com a figura da interrupção da prescrição, que aí eu falei que era o botão de stop, né? Por quê? Porque ali, apertando, vai zerar o prazo. Não é interrupção. A expressão aqui é utilizada de forma técnica. É suspensão ou impedimento de prescrição e de decadência. Quem, às vezes, é muito apegado à disciplina jurídica do Código Civil 16, acha estranho, às vezes, falar de causas impeditivas ou suspensivas de decadência. Mas, você estudando a matéria Código de Defesa do Consumidor, você já vê que isso é simplesmente uma questão de disciplina jurídica, não tem nada a ver com o instituto em si. Então, é a mesma ideia da contagem de prazo prescricional ou decadencial. O que é preciso dizer sobre esse tema? Está me ouvindo bem? Estou tranquilo. Maravilha. Beleza. Então, nessa circunstância, a primeira observação é que nós temos na Lei 14.020, digamos, 2010, um regime jurídico emergencial transitório de direito privado. Ou seja, esta regra não é exclusiva do direito civil, é do direito privado como um todo. E por isso vai se aplicar para o direito empresarial, para o direito do trabalho, para o direito do consumidor, claro, em tudo aquilo que não for incompatível com as regras próprias de cada ramo. Então, nesse caso, já esclarecendo a primeira pergunta, é perfeitamente aplicável para o direito do trabalho, para a disciplina jurídica das relações de trabalho, mesmo a nossa prescrição estando previsto no texto constitucional, no artigo 7º, inciso 29. Agora, eu diria mais, vou fazer uma provocação. Não sei se você já parou para pensar. Você sabia que essa norma pode também se aplicar no campo do direito público? Como, Pamplona? Sim. Uai? Porque raciocínio. Muitos dos institutos, né, quando nós falamos em face de ações, em face do Estado, são regidos pelo Código Civil. E a prescrição é uma delas. Então, eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida de que uma ação de responsabilidade civil do Estado, né, vai estar regida também nesse aspecto da suspensão ou impedimento da prescrição pelo 14.010. Ou seja, também vai haver uma suspensão dos prazos prescricionais decadenciais em face das ações
né, vamos dizer assim, das ações de responsabilidade civil, das ações que têm um fundamento nas relações de direito privado, mesmo que tenham envolvido o Estado. Então, essa é uma provocação interessante para entender que essa norma, embora emergencial e transitória, ela tem uma abrangência muito grande. E a gente precisa ficar ligado nessa questão. O que eu vou lhe dizer é que ela estabelece um marco temporal de impedimento ou suspensão da prescrição, que, como eu disse, é 12 de junho. Aqui nesse ponto é preciso entender o parâmetro de segurança. O prazo é 12 de junho. Ou seja, nós temos aí, depois de 12 de junho, não se discute mais. A prescrição não está correndo mais e não correrá até 30 de outubro, salvo se houver alguma modificação normativa até aí. Agora, eu vou botar pimenta nessa questão. E é preciso dizer que esse prazo é um prazo de segurança, mas não é um prazo absolutamente inflexível. Podemos, sim, imaginar hipótese de entender que o prazo está impedido ou suspenso em data anterior. Mas aí, sim, é aquele campo da sua provocação original. É possível pensar em não estar contando o prazo prescricional? Sim, quando você demonstrar que era absolutamente impossível, né, haver o ajuizamento da ação. Ou era, para usar uma expressão talvez menos dramática, inviável o ajuizamento da ação. Vou falar isso, e aí também na minha experiência de mais de 260 lives. Né? Eu fiz muitas lives com colegas, juízes, advogados, de vários rincões desse país, com colegas do TRT da 11ª, que é Manaus, um território continental, né? Com os colegas do Mato Grosso do Sul, e muitos deles lembraram, professor, há determinadas regiões aqui que é só postulante pessoal, não tem advogado. A Justiça do Trabalho vai lá para apresentar e aí o indivíduo só vai realmente demandar se a Justiça do Trabalho for lá. Não tem PJE ou outras formas de comunicação, não. É processo físico ainda. Então, aí, nessas circunstâncias, é possível, sim, admitir, né, do momento em que houve a suspensão da prestação jurisdicional, da atividade jurisdicional de forma ordinária, pensar numa data anterior, que aí pode-se cogitar ser na lei da pandemia a partir de março, seja a discussão da primeira previsão em fevereiro, mas perceba, e aí é a expressão que me parece adequada, o ônus argumentativo da parte é muito maior. E eu vou fazer mais pimenta ainda, levar a enésima potência. Esse teu vatapá tá quente, hein? Vatapá quentíssimo. É possível até mesmo, na hipótese de jus postulante pessoal, só nessa, né, verificarmos também essa possibilidade até de ofício pelo magistrado, reconhecendo que não há ali um acesso à jurisdição. É algo absolutamente... É a exceção da exceção, mas aí como provocação. Sim. O que é possível, preciso deixar claro, é que o marco temporal é 12 de junho. Para ser antes disso, precisa ter um grau de fundamentação muito maior. Aí nós vamos sair daquilo que eu falei inicialmente, do bom senso, vamos realmente partir para a questão fática de prova da impossibilidade de juntar a documentação necessária ou de outro impedimento qualquer que chegue até o Poder Judiciário. E uma coisa que você falou agora do Norte, foi que eu conversei com a professora Simone Bergamo, do Grupo Ser, agora terça-feira, que é justamente a questão da inclusão digital, da questão digital no Brasil. Que nosso Brasil é tão grande que realmente tem locais que o pessoal conhece a internet por ouvir falar, não por usar a internet. Tá?
E depois da nossa da grandiosidade do nosso continente, né? Do nosso país, aliás, que é tamanho continental. Não, realmente, Valdir, essa questão da data inicial, né? Ficou bem clara, a questão do impedimento, eu ia utilizar até aquele outro exemplo clássico, né? Da dívida entre namorados que depois venham a casar. A dívida, da- quando já estão no casamento, ela fica lá parada, suspensa, ninguém toca. E a outra é um caso de impedimento quando ela foi adquirida antes do casamento. Aí não pode ser Sim. cobrado na consciência do casamento, né? Mas tranquilo. Meu amigo, vamos em frente, porque Vamos? senão o tempo não atropela, né? É verdade. Temos aí. Não sei nem se vai dar para fazer toda a lei, mas vamos fazer os Eu acho que não, principais mas acho que a pontos. gente. Talvez a É, parte se a gente da prisão civil, a parte talvez dos condomínios sejam mais relevantes. A parte da prisão é bem interessante também. Posso falar já já. também. É, aquela, eu vou só passar aqui, só para citar para a galera que está aí nos Claro. assistindo, aquela questão do direito privado com relação às assembleias, né, poderão ser virtuais e tendo a condição de voto, né, tendo condição de voto, poder ser feito virtual, está sacramentada a decisão da Assembleia, desde que, obviamente, observado todas as condições contratuais. Tá? Relação de consumo, nós falamos, né? E aí aqui eu achei até uma certa, dá até para fazer uma certa brincadeira, né? A questão de retratação, da questão da hipótese de entrega do domicílio, a questão do delivery que ficou fora. Né? É. Como é que eu vou poder questionar a qualidade do produto que eu já comprei? É Consumir. bastante, é bastante complexo. Né? Essa aí. Sem dúvida. Uso capião. O que você me diz dessa questão do uso capião? Também entra naquela questão do impedimento de suspensão, né? Da Uhum. aquisição. Né? Exatamente. Tá? Condomínios edilícios. Essa que é o que a gente estava aí, que é a briga, que vou ser bem sincero para você, reunião de condomínio só para quem tem muita paciência, efetivamente dono do imóvel, porque o inquilino, se for, é só para ser massacrado e perder muitas vezes o tempo. Eu já tive em várias reuniões de condomínio onde estavam discutindo o sexo dos anjos e no final das contas não foi aprovado absolutamente nada. O que você nos diz aqui, Pamplona, com relação a essas alterações, né, temporárias, né, com relação a condomínios? Para depois a gente partir lá para o nosso direito de família, da nossa prisão Tá. civil e tudo mais. Deixa eu então fazer aqui um panorama Valeu. desses todos esses tópicos que você lançou, porque alguns realmente são muito importantes. O primeiro, em relação às associações, a questão das assembleias, é preciso entender que essa é uma norma que já existia no sistema por medida provisória, né, pensando especificamente na Assembleia dos Cotistas, né, nas sociedades anônimas. Mas é uma norma que é extremamente importante e eu vou lhe dizer que é uma norma que vai, na minha muito modesta opinião, sobreviver à vigência do regime jurídico emergencial. Eu digo, Concordo plenamente. eu estou hoje presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e nós estamos aí num período, estávamos antes da pandemia, num período de revisão dos nossos estatutos. Eu ia marcar a Assembleia, eu tinha marcado a Assembleia, suspendi por causa da pandemia. Travou. Meu amigo travou de novo. Travou de novo. Hoje vai Travou ter no um problema momento da doméstico. pandemia. Vai ter um problema doméstico aí na sua casa. Né? Vai. Mas o que é que eu voltei a dizer aqui? Nós estávamos com um período de revisão estatutária e aí eu tive que suspender a Assembleia por causa do período da pandemia. E eu devo retomar agora com base no regime jurídico emergencial. Mas independente de eu retomar agora ou não, eu preciso dizer que não tenho a menor dúvida que, voltando à normalidade, ou na construção de um novo normal, fazer assembleias com participação telepresencial vai ser, sem sombra de dúvida, uma forma de acesso ao exercício dos direitos.
No meu caso, inclusive, reforçado, eu tenho confrades na academia que têm 90 anos, estão lúcidos, mas estão com dificuldade de locomoção. Então, para eles participar da Assembleia de forma telepresencial é algo que, sem sombra de dúvida, vai ajudar e muito ao exercício dos seus direitos. Então, acho que é um caminho interessante. Vou mandar aqui um abraço para a doutora Andréa Keusch, que eu fiz uma live com ela sensacional, ganhei inclusive uma canequinha, um papeando com Pamplona, vou postar daqui a pouco. E eu quero dizer também que ainda nesse ponto, é o que você falou sobre a questão das relações de consumo, parece uma norma de temperamento, né, para esse período em que nós temos aí o consumo estimulado pela via do delivery. E aí fica muito complicado você imaginar a aplicação do sistema da forma anterior. Eu não costumo dizer que ela modificou, mas ela, na verdade, especificou em função desse sentido, ou seja, também com uma projeção ao futuro. E, finalmente, sobre a uso capião, e eu gosto sempre, especialmente sabendo que tem estudantes aqui, dizer, olha, gente, a partir do Código Civil 2002 é a uso capião, não fala o uso capião, que é a expressão antiga, é a uso capião, né? A uso capião é chamada, né, de prescrição aquisitiva. Então, não faria nenhum sentido imaginar que você tem um decurso você tem uma suspensão ou um impedimento de contagem de prazo prescricional para ajuizamento das pretensões correspondentes e a uso capião, que tem um lado dúplice, porque a uso capião, né, ela não é só para aquisição, é também para perda da propriedade. Então, nesse caso, nós precisamos ver o outro lado da moeda. E o indivíduo também pode estar, nesse ponto, com dificuldade de se valer, inclusive, dos mecanismos para defender a sua propriedade. E, por isso, é razoável pensar na aplicação também da paralisação dos prazos da contagem dos prazos da uso capião. Indo agora para os condomínios, nós tivemos alguns dispositivos que foram vetados. Essa parte do condomínio, né, ela ficou bem mutilada. E, na verdade, porque... E a gente já entende, sem tomar partidos, né, a gente está vivendo um período tão complicado na história do país, né, com o estímulo discursos de ódio e mortadelas e coxinhas para todo lado. E eu costumo dizer, gente, a gente tem que ter cuidado com isso, porque você pode ser mortadela, você pode ser coxinha, mas você só não pode ser pamonha, porque pamonha é quem não estuda. Então é preciso realmente compreender esse tema, que, na verdade, há uma discussão sobre as medidas de contenção ou de prevenção, né? E aí se dava poderes amplos ao síndico para essa atuação. Essa parte foi vetada. Mas há toda uma ligação hoje, que é uma opção política de prestigiar a Assembleia, que pode, nesse ponto, ser convocada virtualmente para poder efetivamente decidir sobre as limitações de acesso. Inclusive, no próprio condomínio que eu morava, logo no início da pandemia, o síndico sofreu bastante lá em decorrência das questões de isolamento social, né? Foi muito questionado, né? Teve até, se não me engano, quiseram até entrar com uma ação na justiça para destituir o síndico, porque ele estava impedindo, efetivamente, de forma razoável, né, diversas situações, áreas sociais, retirou diversos bancos dos halls de entrada dos prédios, justamente para evitar aglomeração e evitar a proliferação do Covid. Só que tinha moradores que não entendiam. Só foram entender depois, quando foi feito um levantamento dentro do condomínio, e 37 pessoas dentro do condomínio estavam contaminados, estavam com Covid-19. Né? Aí eles passaram a entender e passaram a dar razão ao síndico. Né?
Ou seja, ele Mas quase só perceba foi que deixado. isso que para nós é apenas o exercício de razoabilidade e bom senso, nesse momento complicado da história do país, em que as pessoas não querem mais acreditar na ciência, mas simplesmente no que a pessoa acha, e aí no achismo nós temos essas manifestações do indivíduo acha que não, eu posso, eu não vou pegar, como se isso não vivesse em comunidade, é algo complicado, querido. E, sem sombra de dúvida, ter algum tipo de disciplina normativa, mais uma vez, mostra a importância de ter um regime jurídico emergencial. E o próprio artigo 12, não, lá 13, na realidade, né, mesmo havendo a possibilidade da Assembleia ser ela completamente virtual, as votações, né, o síndico continuou tendo a sua obrigação de prestar contas. Né? E Exatamente, mas até isso não mesmo mudou. na eleição, oi, Isso não mudou, permaneceu exatamente. tudo. Tá? Inclusive, até ele poderia vir, se não houvesse a condição de uma nova eleição nesse período, tá? Ele permaneceria, mas com todas as prestações de contas para a Assembleia, para os condôminos, tudo mais. Não houve alteração, houve só, eu entendo que houve mais uma forma de agilizar, né? De realmente, de todos os condôminos, né? Prestarem, estiverem atuantes. E eu vou ser mais ainda para você, pegando a sua deixa anteriormente da academia, eu entendo que reunião de condomínio, tem tanta gente que não vai por falta de disponibilidade ou não querer se deslocar até o salão de festas onde está sendo realizado, que se permanecer as assembleias de forma virtual, eu entendo que vai ter até uma adesão muito maior, né, para essas assembleias. Né? Não tenho Talvez dúvida, seja uma porque inclusive o participação. indivíduo participa dentro da sua casa, se ele não está curtindo muito, ele tira lá a sua imagem, fica só com o áudio e aí participa de quando achar interessante. Isso pode até gerar algum tipo de objetividade, que é uma das coisas mais difíceis de conseguir em reunião de condomínio. Eu costumo dizer que reunião de comissão é a forma humana para não obter nenhum resultado. Isso é verdade. Então, Planeu, com relação ao regime da concorrência, né? Está previsto lá no capítulo 9, o que, que você pode nos dar de pincelada, Lê o de dispositivo orientação para o pessoal nesse entender. caminho aí? Lê o Oi? dispositivo para o pessoal entender. E também para eu testar Se seu áudio. você eficácia os incisos 15 a 17, parágrafo 3º do artigo 36, e inciso 4º, artigo 90, em relação a todos os atos praticados na vigência 20 de março até 20 de outubro de 2020, ou enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo. Essa é a relação, se não me engano, com relação às publicações e juntadas, né? Exatamente. Na verdade, essa previsão específica trata novamente dessa situação da dificuldade da Sim. prática desses atos, né, que são extremamente importantes e que podem levar a uma inviabilização da atividade empresarial, né, se não forem praticados. E é por isso nós temos essa suspensão desse espaço, porque é justamente para preservar a atividade, que é a grande finalidade do regime concorrencial, que é a grande finalidade de se obter um determinado resultado. Então, pensando justamente que estamos vivendo um período absurdo, esse período pandêmico é um período absolutamente excepcional na história do país e do mundo. Nós estamos vivendo uma guerra silenciosa contra um inimigo invisível, mas que deixa as suas vítimas e já passaram de 100 mil. É preciso ter esse cuidado e perceber que, sem sombra de dúvida, a dedução de postulações é fundamental, mas mais ainda é sobreviver. Essa questão muito da pandemia, que eu estava conversando anteriormente, em outra live, nós observamos que não, podemos dizer que não somos privilegiados, obviamente, mas não foi só o Brasil que sofreu. Estamos todos nós, todo o mundo inteiro está sofrendo isso. Nós vimos que efetivamente ninguém estava preparado, tá, para uma calamidade natural desse jeito, tá, e estamos sobrevivendo dentro daquela condição que nós realmente podemos
e aplicando aquilo que é efetivamente viável, né, para uma sociedade. Mas nesse ponto a gente precisa desenvolver o sentimento de alteridade. Porque o que a gente Sim. precisa compreender é que estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos todos no mesmo barco. Ou seja, Não. nós temos pessoas que têm mais condições e outras que definitivamente não têm. E por isso o sistema, não para travar as relações de privado, ao contrário, para preservar, para quando for possível deduzir postulações. Isso é verdade. Nós devemos realmente estarmos preparados para essa diferença que vai haver. Tá? Voltando aqui, e dentro do que a gente estava falando, as relações de família estão realmente muito complicadas. Sim. Tá? Eu não tenho números, mas alguns colegas da área de família, que a gente tem conversado de vez em quando, eles têm falado que a quantidade de ações que eles vão propor, ou já estão propondo, ou tentando conciliar, de divórcio entre as partes, até mesmo a gente tem visto noticiário, não vou pegar dados que eu não tenho, mas que é comunicado noticialmente, o excesso de uma violência doméstica. E a própria lei emergencial, né, não trata da violência doméstica, mas sim trata de um outro ponto, que é também uma violência, que é a falta de pagamento da pensão alimentícia, tá, para a falta de pagamento da pensão alimentícia, que também é uma violência para aquele menor que depende daquele valor, tá, para poder ter a sua sobrevivência, custear sua alimentação, sua dignidade. Tá? Aí a gente vem também naquela outra questão da contramão, vou justificar a não pagamento e decorrência da minha perda de emprego, beleza, ou aqueles simplesmente que não querem justificar e não querem pagar e pronto. Aí concordo plenamente, é prisão, certo com eles. E aí a lei nos traz uma novidade também, né, que é uma prisão domiciliar, né, para este devedor. Né, justamente para evitar essa contaminação. Dentro das relações familiares, né, dentro dessa visão que a própria lei nos traz com relação à nova forma de prisão, diga-se, de forma até outubro, até 30 de outubro. Né? O que você nos ensina nesse caminhar aí Bom, eu das relações vou familiares? dizer, principalmente pensando aqui nos nossos alunos e alunas, a compreensão de que eu confesso que eu sou uma voz um pouco dissonante da maior parte das pessoas em relação a esse dispositivo. Por quê? Porque o posicionamento majoritário tem sido de profunda crítica à previsão de que essa prisão do devedor de alimentos deva se dar na modalidade de prisão domiciliar. Eu entendo que digamos assim, a prática faz com que haja essa crítica. Mas, na verdade, está errada a prática. E eu vou lhe explicar. Na verdade, nós estamos mal acostumados, dentro do nosso sistema, né, com a ideia da prisão. Por quê? Porque a prisão do devedor de alimentos é só para o devedor inexcusável. O indivíduo que perdeu o emprego, o indivíduo que não está, que teve seu contrato suspenso e ele não está cumprindo alimentos por causa disso, é uma circunstância que, de fato, não autoriza a prisão. Nós só estamos pensando, e do ponto de vista jurídico, a prisão efetivamente é para o devedor inexcusável. O cara tem condição de pagar e não está fazendo. E aí o que acontece? Nós temos uma sociedade que está acostumada um pouco com medidas autoritárias. Por quê? Porque como é que eu afirmo que a pessoa tem condição, mas não está tendo? A lógica não está pagando. A lógica, e aí você sabe da minha condição de juiz do trabalho, e nesse ponto eu falo isso com certo orgulho, né, de somos despudorados com o sistema do Bacenjude, né, é dizer que, nessa circunstância, o magistrado não tem que ficar pensando em prisão para isso. Ele tem que bloquear as contas, exigir ativos, porque é onde dói mais no ser humano, que é no bolso. Ou seja, as pessoas ficam nessa coisa. Porque agora não vai prender, mas perceba,
prender por si só, resolve a circunstância, o indivíduo vai pagar, não vai pagar, pensa, só prende nos últimos 3 meses. A gente está verificando, o indivíduo tem condições, você bloqueia as contas do cara, restringe créditos, faz alguma coisa que verifica onde estão as receitas dele, faz penhora em relação a penhora de crédito. As pessoas não estão acostumadas a fazer penhora de crédito. Não, é que o indivíduo não tem carteira assinada. Bem, mas ele é autônomo, ele tem com quem pega, penhore o crédito que ele tem a receber com o terceiro vai pagar isso, porque ele vai ser depositário desse ponto. Então é preciso mudar a mentalidade da forma de execução das dívidas de natureza alimentícia. Por quê? Porque, de fato, a ideia de prisão é justamente o nosso resquício de um Estado autoritário. O brasileiro, a gente fica nessa ilusão de que o brasileiro é cordial, que nada. O brasileiro ele é autoritário mesmo. A nossa tradição histórica é de autoritarismo. A gente vive hoje o maior período democrático da história desse país, né? Se a gente conta de 85 para cá, né? Eleições presidenciais de 89 para cá, ou seja, nunca se viveu tanto tempo em democracia, a gente não está acostumado. Por quê? Porque as pessoas ainda têm saudade de ditadura, ainda querem pensar em intervenção militar, quando, na verdade, nós temos que pensar em criação de consciência de responsabilidade para efetivar os nossos deveres. Então, nessa circunstância, devedor de pensão alimentícia bloqueia as contas, restringe crédito, faz todas as medidas que são muito mais eficientes do que a prisão, né? Eu digo, inclusive, e aí falando como observador crítico do sistema, que essa previsão legal ela só veio a ratificar o que o próprio STJ já tinha mandado. Porque não faz sentido. O bordão é fique em casa. Você vai colocar alguém que é responsável pela manutenção de menores, que tem para pagar alimentos, para ficar preso num lugar que potencialmente ele pode se contaminar. Aí que o indivíduo não vai receber nada. Então, é preciso entender com esse ponto. Nós estamos realmente, aí como o colega está colocando, mal acostumados com a cultura do medo. Né? Com a cultura do medo. E aí, é o que a Elizabeth botou. Foi o que a Elizabeth botou aí em cima, né? E aí eu vou trazer uma lembrança que me veio agora do meu professor de Direito de Família, que foi posteriormente numa pós-graduação que eu iniciei lá do Rio Grande do Sul, que ele era advogado militante na área de família. E ele deu um exemplo do cliente dele, que era artista plástico. Se separou, estabeleceu a pensão alimentícia. 2 ou 3 anos depois que ele já tinha separado, estabelecido a pensão alimentícia, ele brigou com a ex-mulher dele. Simplesmente parou de pagar a pensão alimentícia. Né? Parou e não quis mais pagar. Simplesmente parou. E a esposa acionou, fez a execução, esse professor foi chamado, Alain foi chamado para fazer a defesa, fez a defesa, mas o cara foi preso. Porque ele não queria pagar. E às vezes a prisão, pelo que você está dizendo, e pelo que a gente sabe, nem sempre a prisão vai resolver o problema da liquidação daquela dívida. Vai simplesmente postergar mais. Muitas vezes a pessoa vai presa e acaba perdendo o emprego em decorrência disso, e acaba agravando a situação. Mas o que eu ia comentar, que não é piada, ele era artista plástico. E de acordo com esse meu professor Alain, os momentos que ele esteve preso 3 vezes, foi quando ele fez as melhores obras, as melhores pinturas que ele teve. Tá? Obviamente que depois dessas pinturas, ele não soube dizer, ou eu não me recordo agora, o que realmente foram feitos com ela, mas aí eu vou pelo bom senso e pela minha inocência, né? Foi dadas as pinturas para que a esposa pudesse vender a fim de ganhar dinheiro. Tá? E eu posso lhe dizer também, falando um pouco da crueldade aqui da minha nordestinidade, que talvez as prisões lá no Rio Grande do Sul possam ser um pouco melhores do que as prisões aqui do Nordeste, que são sucursais do inferno. Não, são quase iguais. São quase iguais. Mas isso eu estou falando
não vou dizer, mas vamos dizer assim, lá de 1988, Um pouquinho 89, antes. mais ou menos. Um pouquinho Mas, antes. querido, a gente tem que encerrar porque já está. Temos que encerrar, né? Eu ia te falar isso para você fazer as suas considerações finais aí, tá? Para depois poder te agradecer aí por este momento de elucidação, de conhecimento, sempre estando com você, ouvindo você falar, a gente sempre enriquece e sempre agradece o nosso conhecimento aí, o saber jurídico. Estou devendo uma obra atualizada, que aqui atrás eu tenho uma sua desatualizada lá ainda, Opa! tá? Aí daquela antiga sua, a de 1900 lá Tem que vai botar Pedrinha o Andrei, d'Água. botar o manual de direito civil aí. Mas quero dizer para o Andrei que foi um prazer fazer essa live contigo. Quero pedir para você deixar aí disponível aí no feed para o pessoal poder consultar depois. Vou baixar também lá no Tá meu lá. canal e dizer a todos e todas que sigam aí o professor Andrei Grunwald, né, no Instagram, me sigam também, R Pamplona Filho, e sigam meus dois canais no YouTube, canal Pamplona, o canal Popiano com Pamplona. Eu pretendo, inclusive, fazer o download dessa live e deixar disponível para todo mundo ver a minha profunda admiração ao colega Andrei. Viu? Você ainda tem aí mais duas pós-graduações aí que você coordena também, né? Que Sim, dá para a gente fazer. eu coordeno a pós-graduação do SES, né, que é a pós online, tanto em Direito e Processo de Trabalho, quanto a pós-graduação em Direito Contratual, que é a nossa praia, e está excelente, olha. Recomendo ao pessoal que assistiu essa live, que em especial faça o curso de pós-graduação online em Direito Contratual do SES. Estou com a equipe de ouro, sabe? Flávio Tartus, Fernanda Barreto, né? Karina Fritz, Marcos Errar, uma turma maravilhosa. E Só também, para quem estiver aqui na Bahia, aí após presencial, né? Que é aí da Faculdade Baiana de Direito. Meu querido, muito obrigado. Vamos encerrando aí. Uma boa noite para você, boa noite para todo mundo que esteve aqui conosco. Tá? Agradeço a participação. Quando estiver na Bahia, eu vou te dar um toque para a gente almoçar e jantarmos aí juntos. Tá? Um abração, um abraço para todo mundo. Um beijo gostoso para todos. E um Pode abraço deixar para ela também. em homenagem à Marina. Pode deixar. Um beijo aí para Marina. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.